Tonho revela um segredo chocante antes de perder a sua vida e desmascara Mirinho de uma vez por todas. Após Mirinho atropelar Tonho de propósito, a situação de Tonho é muito delicada e grave. Tonho está prestes a perder a sua vida e tudo pode acontecer. Até que, de repente, uma grande reviravolta acontece quando uma prova bizarra surge. Lúcia prometeu não descansar até descobrir a verdade e conseguiu encontrar uma prova que desmascara Mirinho de uma vez por todas. No entanto, um último segredo revelado por Tonho deixa todos em choque. Tudo começa quando Tonho está no hospital em estado gravíssimo, após ser atropelado por Mirinho. No entanto, ninguém sabe que foi Mirinho quem fez isso com Tonho. Pelo menos, ainda não sabem. Na sala de espera, Lúcia anda de um lado para o outro, completamente desesperada, com os olhos cheios de lágrimas e a respiração ofegante. Em voz alta, ela questiona: Cadê? Não tem ninguém para dar notícias? Onde está o médico? Nós precisamos saber notícias do Tonho. Nesse momento, um médico surge e pergunta: Por favor, eu estou procurando a família de Antônio. Imediatamente, Lúcia corre até ele e responde: Sou eu, doutor. Eu sou da família. Me fala, como é que ele tá? Ele já tá melhor? O médico hesita por alguns segundos, olha para os papéis em sua mão, e isso é o suficiente para deixar Lúcia ainda mais aflita. Lúcia então fica ainda mais desesperada e implora: Por favor, doutor, eu preciso saber a verdade. Me diga, como é que ele tá? Não esconda nada de mim. O médico respira fundo, toma coragem e responde: Bem, o estado dele é muito grave. Ele sofreu um impacto muito forte e está entre a vida e, bem, você sabe o que? Nós precisamos tomar uma atitude urgente com ele. Ao ouvir isso, o mundo de Lúcia desaba e ela se segura para não chorar. Ela ainda afirma: Mas isso não vai ficar assim. Eu vou descobrir quem fez isso com ele. Mas antes que o médico pudesse dizer mais alguma coisa, outro profissional aparece ali às pressas e fala: Desculpe interromper, doutor, mas precisamos do senhor agora. O paciente está piorando. Nós precisamos fazer um procedimento de urgência agora, senão nós vamos perder ele. O médico se despede rapidamente de Lúcia e sai correndo. Lúcia fica completamente desesperada e sem chão. Enquanto isso, Tonho terá que lutar pela sua vida dentro da sala de emergência, sem imaginar que uma grande revelação está prestes a acontecer. Minutos depois, tomada pela revolta, Lúcia toma uma decisão inesperada. Em voz alta, ela diz: Eu não posso ficar aqui parada.
Eu preciso descobrir quem fez isso com o Tonho. Lúcia então vai até o local do acidente para tentar encontrar alguma pista. A rua está silenciosa, vazia. Ela começa a olhar ao redor, observando cada detalhe, cada canto, tentando encontrar qualquer coisa que possa ajudar a descobrir quem fez isso. E não demora muito para algo chamar a sua atenção. Perto da calçada, ela encontra um detalhe chocante. Ela se abaixa rapidamente, pega o objeto nas mãos e, ao olhar de perto, os seus olhos ficam arregalados. Lúcia fica completamente paralisada. Com a voz trêmula, ela diz: Não pode ser. Eu não posso acreditar numa coisa dessas. Eu descobri quem fez isso com o Tonho. Essa pessoa vai pagar caro por ter feito isso com ele. Enquanto isso, no hospital, Casimiro está sentado na sala de espera, visivelmente preocupado. Quando de repente, Mirinho aparece andando com calma, como se nada tivesse acontecido. Ele se aproxima do pai e pergunta: Como ele tá, pai? Qual é a situação do Tonho? Casimiro responde preocupado: A situação é muito grave, meu filho. Os médicos não sabem se ele vai resistir. Sem demonstrar qualquer compaixão, Mirinho questiona: Então quer dizer que ele ainda não perdeu essa vida? Ainda não fez a passagem? Casimiro se revolta com Mirinho e responde: Mas que tipo de pergunta é essa? Você ficou maluco? É claro que o Tonho ainda está vivo. Até parece que você quer ver ele sem vida. Mirinho então se explica para tentar não levantar suspeitas. Eu me expressei mal, pai. Só isso. Eu acho que eu vou dar uma volta por aí. Vou tentar encontrar alguma coisa para comer porque estou cheio de fome. Mirinho então se afasta do seu pai. Porém, ele tem um plano. Caminhando pelos corredores, Mirinho olha para os lados, certificando-se de que não tem ninguém ali, olhando para ele. Baixinho, ele diz: Esse idiota não pode acordar. Se ele acordar, ele vai dizer que fui eu que atropelei ele. Eu preciso fazer alguma coisa. Sem perder tempo, Mirinho vai em direção ao quarto de Tonho. Ele entra sem grandes problemas e se aproxima da cama. Tonho está ali, imóvel e desacordado. Mirinho observa aquela cena por alguns segundos e então diz com um olhar de ódio: Você devia ter perdido a sua vida naquele momento, Tonho. Mas é aquilo, vaso ruim não quebra. Mas não tem problema. Eu vou terminar o que eu comecei. Desse quarto de hospital você não sai vivo. Mirinho então olha ao redor, percebe que está sozinho e fica prestes a tirar a vida de Tonho. De volta à sala de espera do hospital, Lúcia surge completamente transtornada. Ela entra
e se encontra com Casimiro. Senhor Casimiro, o Tonho ainda está no quarto? Casimiro fica surpreso, confuso com a reação e a atitude de Lúcia e responde: Está sim, Lúcia. Mas o que aconteceu com você? Por que você está tão agitada? Sem perder tempo, Lúcia diz: Eu descobri quem foi que fez isso com ele. Eu descobri quem atropelou o Tonho. Casimiro fica quase sem palavras e questiona: Como assim? Do que é que você está falando? Como você conseguiu descobrir quem fez isso com o Tonho? Me diga agora! Mas antes que ela pudesse ouvir, Lúcia ouve um barulho vindo do corredor. E ela decide ir para o quarto de Tonho. Porém, Lúcia não imaginava o que aconteceria quando o pisasse naquele quarto. Mas antes de continuar contando, não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. Aproveita e me conta. De 0 a 1000, qual nota você dá para a novela A Nobreza do Amor? Deixa aqui nos comentários qual é a sua nota. Lúcia então entra de sopetão no quarto e Casimiro entra logo atrás. Os dois arregalam os olhos e ficam completamente em choque com o que vem. Eles flagram Mirinho ali dentro, prestes a fazer algo. Casimiro fica surpreso e questiona: Mirinho? O que você está fazendo aqui? Surpreso, Mirinho se afasta e tenta disfarçar. Eu só vim ver como ele estava, pai. Você sabe, o Tonho cresceu comigo e eu tô torcendo pela melhora dele. Mas Lúcia não consegue engolir o cinismo de Mirinho e dispara contra ele. Seu mentiroso! Você veio terminar o que começou. Confessa! O clima fica ainda mais tenso. Casimiro olha para o seu filho confuso e pergunta a Lúcia: Terminar o que começou? Do que você está falando, Lúcia? Com os olhos cheios de lágrimas, mas se controlando para não chorar, Lúcia diz: Foi ele, seu Casimiro. Foi o Mirinho que atropelou o Tonho. Mirinho ri e diz que Lúcia está ficando maluca e que ela não tem prova nenhuma para acusá-lo dessa forma. Só que Lúcia tem uma carta na manga. Ela simplesmente mostra o objeto que encontrou. Eu encontrei isso aqui no local do acidente. Você reconhece, Mirinho? Mirinho engole seco e fica encarando o objeto encontrado por Lúcia. E nós finalmente descobriremos que objeto é esse. Casimiro afirma: É o seu lenço, Mirinho. O que o seu lenço estava fazendo no local do acidente? Mirinho continua sem reação, mas precisa se explicar. Isso não prova nada. Porém, algo acontece ali. Tonho começa a se mexer e aos poucos ele parece acordar. Todos
olham para Tonho e ficam completamente surpresos. Aos poucos, Tonho vai acordando e fica com uma expressão de dor. Lúcia se aproxima dele muito esperançosa e pergunta: Tonho, você tá me ouvindo? Com muita dificuldade ele vai abrindo os olhos, mas Mirinho entra em desespero e tenta impedi-lo de falar a qualquer custo. É melhor deixarmos o Tonho descansar, não é? Ele não pode falar agora. Pode ser muito ruim para a recuperação dele. Vamos embora, o que acham? Até que Tonho diz com a voz fraca: Não, fiquem. Lúcia então pede: Pode falar, Tonho. Eu tô aqui. Tonho então reúne as últimas forças que tinha e afirma: Foi o Mirinho. Ele me atropelou. Foi o Mirinho. Nesse momento, Mirinho fica em choque e continua tentando se defender. Ele deve estar delirando. Ele com certeza bateu a cabeça muito forte e não está falando coisa com coisa. Porém, Lúcia e Casimiro ficam encarando ele com um olhar de ódio. Mirinho então vai tentar sair ali do quarto. Só que, para desespero dele, policiais entram ali e seguram Mirinho para impedirem dele fugir. Desesperado, ele grita: O que é isso? Me soltem! Me soltem! Só que Mirinho vai ser levado pelos policiais após ninguém acreditar mais nele. Já Tonho vai acordar e ficará bem após passar por um longo processo de recuperação. Porém, ele conseguiu fazer justiça e mandar Mirinho direto para a prisão. E agora eu te pergunto: você gostou do castigo que Mirinho teve? Sim ou não? E antes de ir embora, não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!